Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui numa funcionalidade que se chama Kabash Solutions. Isso aqui é extremamente interessante quando você tem modelos mistos inteiros. Então, no vídeo anterior, nós vimos as opções que nós tínhamos dentro do Solver, Options e Integer Solver Tab. Lá, nós temos esse item do Kabash Solution Box. Algo que nós devemos entender aqui é o seguinte: o K ele representa um número, ou seja, o número das melhores soluções, onde o K vai ser um número qualquer. Por exemplo, o padrão é 1. Então, quando ele tem o valor de 1, ele mostra justamente uma única resposta. Quando você coloca 2, ele vai mostrar as duas melhores respostas para aquele modelo. Quando você coloca 4, ele vai mostrar as 4 melhores. Não necessariamente as 4 terão o mesmo valor. Vamos ver aqui no exemplo como que nós podemos utilizar e qual é a facilidade que nós temos com isso. Então, ele dá aqui um modelo de exemplo, que é justamente o modelo que nós vimos anteriormente da mochila, que o pessoal ia fazer um piquenique e podia carregar alguns itens. Dentre desses itens, ele informa qual é o peso e qual é a nota que ele possui. Por exemplo, a salada aqui tem um peso de 5 e tem uma nota de 10. A nota vai de, aqui no exemplo, de 1 até o 10. A adaptação que existe aqui nesse modelo é a seguinte: além disso, ele indicou quais itens seriam os favoritos dele. Ou seja, ele tem esses itens aqui e ele tem os favoritos. Não existe nenhuma restrição que obrigue ele a levar os favoritos, nesse caso. Então, quando nós solucionamos esse modelo, chegamos na seguinte resposta, que nós temos um valor máximo da somatória do nosso ranking de 25. E quais são os itens que nós levamos? O frisbee, a salada e a melancia. Só que se nós olharmos, nós não levamos o Bratz, que no caso é salsicha, linguiça, não levamos nem brownie e não levamos a cerveja. Então, surge a primeira pergunta. Tudo bem, nesse caso não levei esses itens, mas e se eu quisesse levar? Como que isso interferiria na nossa função objetivo, no valor que nós temos da nossa função objetivo? E aí que entra o Kabash Solutions. Vamos aqui na prática, que vamos entender como que funciona. Bom, então nós temos aqui o modelo. Por padrão, quando nós solucionamos, ele vai vir e trazer somente a melhor solução. Conforme nós já vimos anteriormente, nós temos aqui justamente os itens que nós vimos lá no manual, que nós carregamos, com a solução ótima de 25. Com o Kabash, então, eu venho aqui nas opções, ou aqui no Solver, Options, Integer Solver, e aqui embaixo eu coloco o Kabash Solutions. No caso, vou colocar 4, vou dar OK e vou clicar aqui para solucionar. Então ele solucionou. Agora, olha que estranho, aqui nessa janela, nós não temos o nosso relatório falando quais variáveis nós temos que levar, nem nada. Nós temos somente 4 blocos aqui, que são justamente as quatro soluções que o Lingo, no caso, encontrou para o nosso modelo. Sem olhar essa janela que está aqui do lado ainda, eu já consigo ver algumas coisas. Eu sei que o primeiro teve o valor de 25, e o segundo, terceiro e o quarto tiveram o valor de 23, o que eu consigo comprovar do lado de cá. No nosso modelo, ele fez aqui um numFav. É uma variável que soma quantos itens da lista do favoritos ele está carregando. Então, ele vai somar quantos itens desse favorito ele está carregando. Na solução ótima, ele não carrega nenhum. Então, quando nós temos aqui o trade-off, a variável do trade-off, que no caso é um numFav, que é justamente isso daqui, ó, ele está aqui na coluna do trade-off. O que está aqui é o valor que essa variável possui, tá bom? Trade-off, se você não sabe, é o quê? Trade-off é quando você toma uma decisão em detrimento da outra. Por exemplo, você tem a opção de ir para a praia ou para o parque. Se você vai para a praia, logo você não vai para o parque. Se você vai para o parque, logo você não vai na praia. Então aqui, a opção que ele tem, ele carrega 25, tem uma nota máxima de 25 dos itens que ele quer levar, mas
ele não vai levar nada da lista do favorito. Ou ele pode levar um da lista do favorito e ter uma nota máxima do ranking de 23. Então ele pode escolher uma coisa em detrimento da outra. Uma coisa ao invés da outra, né? Falando mais simples. Aqui então nós temos 4 botões. O primeiro é o botão de ajuda, mas na realidade ele não funciona. Não sei porquê. Nós temos aqui o botão de cancelar. Aqui é o botão de ajuda, mas eu acredito que ele abriria justamente essa janela aqui, onde nós temos o exemplo, tá? Então não faz problema algum, ele não está funcionando. Nós temos aqui o botão de cancelar, o botão do view, ou seja, esse view funciona da seguinte maneira. Na verdade, vamos voltar. O cancelar, quando você clica aqui, ele simplesmente fecha essa janela, tá bom? Nós temos aqui o botão de view, que eu simplesmente posso ver como é essa solução. Então ele abre essa janela, aqui você pode fazer algumas configurações conforme nós já vimos anteriormente. Se você não quiser fazer alguma alteração ou não souber, basta clicar aqui no OK. E aí você consegue ver aqui qual é a solução. Então essa é justamente a solução que nós vimos, a ótima. Que ele vai carregar o frisbee, a salada e a melancia. A outra solução que nós temos aqui, posso gerar. Ele vai carregar o quê? Vamos ver. Ele vai carregar um brownie, o blanket, que é no caso o cobertor, o frisbee e a salada. E com isso, qual foi a troca que ele fez? Ele não vai carregar mais a melancia. Então com isso ele vai carregar o brownie e o cobertor. Só que essa alteração vai reduzir em 2 o objetivo dele. Só que existe outra configuração que também traz esse valor. Vamos ver qual é. Posso clicar aqui para olhar. Vamos ver. Ele vai carregar então a linguiça, a salsicha, e aí vai carregar o cobertor, o frisbee e a salada. Não vai carregar a melancia. Da mesma forma, ele deixa de carregar a melancia para carregar o cobertor e a linguiça barra salsicha. E por fim nós temos a outra solução aqui embaixo. Você vê todas que você quiser olhar e depois você clica em Select. Quando você seleciona, aí ele vai pegar essa memória e salvar aqui na memória do Lingo. Qualquer informação que você queira gerar depois, salva da memória do Lingo, ele vai puxar esse relatório daqui que você selecionou. Que no caso aqui, é que eu selecionei. Uma funcionalidade alternativa que nós temos é o seguinte. Eu vou voltar aqui e vou colocar um número bem grande. Eu vou colocar um número de 1000. Então, aqui eu vou estar gerando as 1000 melhores soluções para esse modelo. Vou solucionar. Ó, que ele está calculando aqui. Acho bem interessante isso. Ele calculou já. E olha que interessante, então. Eu tenho aqui a primeira solução, conforme até aqui era justamente o que nós vimos anteriormente, até agora. Nós temos aqui o valor da função objetivo e do trade-off. Só que vamos arrastar aqui para baixo para ver todas. Qual que é a última? Olha que interessante. A última solução é a 115, que tem o valor objetivo de 0 e o trade-off de 0. Logo, essa solução é a pior possível. É a que eu tenho uma mochila, posso carregar até 15 quilos, por exemplo, e eu não carrego nada. É uma solução viável, mas é a pior solução de todas. Além disso, eu sei que então existem 115 combinações de levar os itens. Na realidade, 115 considerando a opção que eu posso não carregar nada também, né? Outra informação bem interessante que nós temos aqui é a seguinte. Observe que na solução ótima, eu tenho lá e não carrego nada do que eu quero. Aí nessa solução, nessa e nessa, da segunda a quarta, eu carrego um item que eu quero. Só que na quinta solução, eu tenho um valor de 22, o que é ruim, né? Considerando que eu posso chegar até 25, e eu não levo nada do que eu quero. Então, vale mais a pena eu carregar, selecionar uma opção que eu pelo menos carregue algo do que eu queira. Outra informação aqui interessante, ó. No valor de 22, eu tenho 1, 2, 3, 4 alternativas que eu vou ter um ranking de 22. Em 3 delas, eu vou carregar um item que eu quero. Em uma, eu não vou carregar nada do que eu quero. Então aqui, se você tiver que escolher, escolha justamente aquela que você carregue pelo menos um item do que você quer para aquele determinado valor da função objetivo. Descendo mais para baixo, então, nós podemos ver
que é a solução que nós carregamos os 3 itens é justamente a 13ª aqui, e nós temos o valor objetivo de 19. O interessante aqui nesse problema também é que eu primeiro tenho um trade-off, que eu carrego 3 itens do que 2. Ou seja, é mais vantajoso. Se eu quiser carregar entre 3 ou 2 itens, carregar 3. Por quê? Porque se eu carregar 3, eu vou ter uma função objetivo de 19. Já se eu quiser carregar 2, eu vou ter uma função objetivo de 18, 1 a menos. Da mesma forma que nós vimos lá com o 22, aqui com o 19 também acontece. Ó. Eu tenho uma função objetivo com valor de 19 e eu tenho um trade-off de 3, ou seja, aquela variável, eu estou carregando os 3 itens que eu quero. Mas com 19, eu também tenho a opção de não carregar nada do que eu quero. Então, comparando essas duas soluções, a primeira seria vantajosa justamente porque você está carregando 3 itens dos que você quer. Bom, de qualquer forma, você da mesma maneira lá, você seleciona o que é que você quer e vai estar aqui a solução que você selecionou. Algo importante saber é o seguinte, esse é um modelo relativamente pequeno. Se você tiver um modelo muito grande, colocar um número grande aqui, como eu coloquei 1000, pode levar várias horas ou até dias para solucionar. Dias é mais difícil, né? Mas várias horas ou muitas horas, né? Um período de tempo muito grande para fazer as X melhores, a K melhores soluções do seu modelo. Bom, então, o padrão é valor de 1, eu vou deixar o valor de 1 e sempre utilize essa opção quando você quiser fazer uma análise mais completa do seu relatório de solução, das soluções que você pode ter para o seu modelo. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!